Olá, bom dia a todos e a todas. Aqui é o professor Israel. Tudo bem com vocês? Então, gente, iniciando aí mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é a Idade Média. Esse período ali da história do mundo ocidental que vai do século V até o século XV depois de Cristo. Antes da gente começar propriamente dito e adentrar na Idade Média e suas especificidades, é extremamente importante o quê? A gente recapitular e a gente compreender como que se deu a transição da Antiguidade Clássica, como que se deu o fim da Idade Antiga ou da Antiguidade Clássica e se deu o início o quê? A chamada Idade Média. Belezinha? E aí o ponto de partida para a gente compreender como que se deu essa transição foi justamente ali no Império Romano e a crise que vai se iniciar a partir do século 3 depois de Cristo. E aí nós vamos analisar ali uma série de fatores, uma série de elementos que vão acabar se tornando uma bola de neve e, consequentemente, o Império Romano vai entrar em o quê? Vai entrar em decadência. O ponto inicial para a gente pensar essa crise, o fator elementar para a gente pensar essa crise, é justamente o quê? A extensão do Império Romano. Gente, o Império Romano se tornou um império tão grande, tão vasto, que o Império Romano se tornou inadministrável. E aí essa impossibilidade de se administrar devido à sua extensão vai resultar no quê? Vai resultar numa série de outros problemas, tá certo? Ali no século 3 depois de Cristo, o Império Romano, ou mais especificamente seus governantes, vão decidir encerrar as guerras de extensão. Chegou um determinado momento que o Império Romano era tão vasto e era tão complicado administrá-lo que resolveu-se o quê? Vamos encerrar as guerras de conquista. Vamos parar de atacar, subjugar, espoliar outros povos. Só que com isso, nós tivemos o quê? Alguns problemas que vieram a seguir. O primeiro deles, que é importante a gente salientar, é que economicamente Roma vai sofrer um prejuízo o quê? Interessante, porque saquear e espoliar outros povos era interessante para o quê? Era interessante para as finanças de Roma. Um segundo elemento atrelado a isso, que é muito importante a gente pensar também, é a questão do exército. Antes, o exército era um exército de quê? De conquista. E era um investimento para o Império Romano. Só que agora, o Império Romano vai se tornar um gasto, propriamente dito. Por quê? Porque ele é um exército de manutenção de fronteiras a partir de agora. Ele vai estar ali estacionado nas fronteiras de Roma, esperando ali a invasão de um inimigo, vai ficar ali guarnecendo as fronteiras e por aí vai. E isso é outro golpe nas finanças públicas de Roma, tá certo? E o terceiro elemento decorrente disso é a queda do número de escravos dentro de Roma. Porque vocês já perceberam que a sociedade romana em si era uma sociedade o quê? Parasitária. Era uma sociedade que sobrevivia ali da exploração de escravos, sejam patrícios, sejam plebeus enriquecidos, era uma sociedade parasitária. E aí, quando existe essa queda do número de escravos, nós teremos impactos sérios ali dentro de Roma, num contexto geral. Ou seja, gente, vejam como que essa questão da extensão territorial do Império Romano e a pausa na sua expansão vão gerar o quê? Problemas. Outro fator importante para a gente pensar nessa crise do Império Romano é a questão das invasões dos povos bárbaros. Os povos bárbaros, que eram aqueles povos que vocês já sabem que não falavam latim, que não faziam parte do Império Romano. Contudo, Roma, utilizando ali seu etnocentrismo, pegou todos esses povos, que eram múltiplos, que eram diversos, que eram heterogêneos, ostrogodos, visigodos, vândalos, hunos, germânicos, dentre outros, jogaram ali naquele manto homogeneizador e falaram o quê?
são todos vândalos. Inclusive, existia um povo bárbaro que se chamava vândalo. E com isso, nós vamos perceber que esses povos bárbaros, eles vão adentrar dentro do Império Romano, seja através de invasões, seja através de entradas pacíficas, instalações pacíficas, e às vezes até o quê? Até às vezes permitida pelo Império Romano. Um caso curioso a ressaltar é o caso dos germânicos, um povo guerreiro que eles vão adentrar dentro do Império Romano para ocupar o quê? Os postos de militares. Eles vão se tornar soldados dentro do Império Romano. Como assim, professor? Por que Roma vai permitir que esses germânicos entrem ali no seu território? É porque esses soldados germânicos, eles eram o quê? Mais baratos. Financeiramente falando, era mais interessante contratar e pagar um soldado germânico do que contratar e pagar um soldado romano, porque esses soldados romanos eles eram mais caros, tá certo? Só que aí nós temos outros problemas sobre a lealdade desses germânicos, porque pelo fato deles serem povos bárbaros e pelo fato deles serem norteados ali pelo princípio do comitatus, que a gente vai estar discutindo um pouco mais adiante, esses sujeitos eles tinham uma lealdade, eles tinham uma fidelidade, eles reconheciam a autoridade do seu comandante militar. E eles não reconheciam esses valores, essa lealdade, que eu acabei de citar para vocês, em um comandante militar romano, ou na figura do imperador, que também era o comandante máximo, o comandante supremo, militarmente falando, de Roma. E isso é o quê? É um outro fator problemático. Outro fator problemático, gente, vai ser a expansão do cristianismo. Porque o cristianismo ele vai se tornar cada vez mais poderoso, cada vez mais difundido dentro do Império Romano. Inicialmente, foram os plebeus e os escravos que estavam ali se convertendo ao cristianismo. Só que nós vamos perceber que o cristianismo ele vai começar a ter adeptos onde? Nas famílias dos patrícios. E aí o cristianismo tinha uma série de fatores que eram problemáticos para a sociedade romana ou para o imperador. Era problemático por quê? Porque quando o cristianismo surge e prega principalmente em direção aos pobres, aos marginalizados e aos humilhados, essa sociedade estamental que privilegiava os patrícios, ela é posta em xeque, tá certo? E outro fator também é que o cristianismo não reconhecia o imperador de Roma como uma divindade, como um deus, conforme era posto. Para eles, Deus era apenas quem? O Deus cristão. E aí esse é outro fator ali que a gente percebe que vai ser importante para a decadência do Império Romano. Outro fator que também é importante é o quê? É a chamada ruralização da população de Roma. Estava cada vez mais difícil viver nas cidades, porque estava cada vez mais difícil pagar os impostos. O Estado romano estava cada vez mais cobrando impostos. Por quê, senhores? Porque eles tinham uma grande máquina pública para manter funcionando. Eles precisavam desse dinheiro público para quê? Para pagar os funcionários públicos que geriam ali o Estado romano, para pagar os soldados que estavam ali nas fronteiras protegendo o Império Romano. E aí, para manter essa máquina pública onerosa, quem é que sofreu? Foram principalmente os mais pobres. O custo de vida para você viver ali no meio urbano dentro de Roma era muito elevado. E aí, quando é difícil você viver no campo, ou nas cidades, perdão, para onde você vai? Você vai para o campo. Ou seja, acontece essa ruralização da população romana. As pessoas vão sair das cidades e vão cada vez mais para onde? Para o campo. E esse processo de ruralização vai ser o responsável ali pelo embrião do chamado feudalismo, ou do modo de produção feudal. Porque esses sujeitos saíam das cidades e eles iam para o campo. E ali
eles iriam viver nas vilas, que era uma extensão de terra, que tinha um proprietário, obviamente, e eles iriam ali trabalhar segundo o regime do colonato. Eles iriam trabalhar nessas terras e dar uma parcela da sua produção para quem? Para o senhor dessas terras. E nós vamos perceber que algo análogo vai acontecer ali durante a Idade Média. Os servos vão se instalar ali na sua gleba, na sua pequena parcela de terra dentro de um feudo, vão ali trabalhar e eles vão pagar pela sua permanência com uma parcela da sua produção para quem? Para o senhor feudal. Belezinha? Esse é outro fator importante. Outro fator importante, gente, vai ser a construção de uma cidade, ali no que hoje é a Turquia, por parte do imperador Constantino, chamada Constantinopla, ou Bizâncio. Constantino ordenou que essa cidade fosse construída de uma maneira luxuosa, de uma maneira ostentadora, de uma maneira imponente, digna da capital de um império, com muros inexpugnáveis e tudo aquilo que havia de melhor na época. E aí, após a sua construção, ele reuniu ali uma série de políticos importantes e transferiu o centro administrativo, poderíamos chamar de capital talvez, e ele retira a importância da Península Itálica, que já estava ali em decadência, diga-se de passagem, e transfere esse centro de importância ali para Constantinopla. E isso é o quê? Outro fator importante. Ou seja, gente, recapitulando aí os vários fatores que eu acabei de elencar para vocês sobre a queda do Império Romano, nós vamos ter o quê? Uma extensão territorial, nós vamos ter o fim das guerras de conquistas, nós vamos ver a queda do número de riquezas que vão entrar dentro de Roma, nós vamos ter uma crise na escravidão, nós vamos ter ali o cristianismo como um fator importante, nós vamos ter as invasões dos povos bárbaros, nós vamos ter a ruralização da população romana e nós vamos ter o quê? A construção da cidade de Constantinopla. Ou seja, gente, percebem como esse conjunto de fatores, esse conjunto de elementos acabou se tornando uma bola de neve e aí um golpe muito duro no coração do Império Romano foi desferido no ano de 395 depois de Cristo. Após a morte do imperador Teodósio, foi-se decidido o quê? A divisão do Império Romano. Como esse Império Romano era gigantesco e praticamente impossível de ser administrado, o que era melhor a se fazer? Vamos dividi-lo. E aí nós teremos a divisão em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Uma coisa que é importante, uma coisa que é central para a gente entender o feudalismo, é pensar no quê? O Império Romano do Oriente, onde tinha ali Constantinopla, inexpugnável na época, ela conseguiu suportar as invasões dos povos bárbaros. Ou seja, esse é um fator muito, muito, muito importante. Contudo, o Império Romano ali do Ocidente, ele não conseguiu resistir às invasões de outros povos. Os bárbaros, os reinos bárbaros ali, ou os povos bárbaros, melhor dizendo, que eram esses povos que não falavam latim, fossem ali invasões de povos islâmicos, mouros, que vão ali invadir a Península Ibérica, ou fossem ali os normandos, que vulgarmente são chamados de vikings, que vão atacar ali principalmente o que hoje é a Inglaterra e a França. De forma geral, gente, é central pensarmos o quê? Que enquanto o Império Romano do Oriente resiste a essas invasões de povos bárbaros, o Império Romano do Ocidente ele não vai resistir às invasões desses chamados povos bárbaros. E esses povos bárbaros eles vão adentrar a esse território fragilizado, eles vão tomar para si esse território fragilizado
E com isso, eles vão o quê? Fundar os seus próprios reinos, os chamados reinos bárbaros. O destaque como um reino bárbaro é o reino dos francos, ali que teve como a grande figura histórica o rei Carlos Magno, tá certo? E aí, o Império Romano, ele cai de vez no ano 476 depois de Cristo. Com isso, gente, os historiadores realizam ali, porque essas divisões são feitas utilizando marcos históricos e para fins didáticos, com a queda do Império Romano no ano de 476 depois de Cristo, nós encerramos a chamada Antiguidade Clássica ou Idade Antiga e iniciamos o quê? A chamada Idade Média, esse período aí de quase 1000 anos. E aí a Idade Média ela vai ser encerrada no ano de 1453 com a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos que vão invadir e vão tomar aquela cidade. Ou seja, gente, a cidade de Constantinopla, Bizâncio, vai resistir aí por mais de 1000 anos. Belezinha? E aí, para encerrar esse nosso primeiro vídeo, é importante a gente fazer uma discussão que é central também quando a gente trabalha a Idade Média. Muitos de vocês, provavelmente, quando estudaram ou quando viram ali por alto, há uma associação que fala que a Idade Média é a Idade das Trevas. Gente, isso aí vocês já estão carecas de saber que é uma falácia, que isso aí é uma mentira e, acima de tudo, isso fez parte de uma construção histórica. Essa construção histórica, ou várias, as construções históricas de forma geral, elas sempre são feitas a posteriori. Elas sempre são feitas por pessoas que estão ali estudando a história, que já estão ali um período à frente na história, eles olham para o passado e fazem uma construção histórica. Falam, olha, Grécia e Roma eram os alicerces da Antiguidade Clássica. Mas vocês acham ali que os gregos e os romanos eles ficavam se vangloriando? Nossa, eu faço parte da Antiguidade Clássica? É óbvio que não, gente. Essa construção ela foi feita pelos renascentistas. Da mesma forma como os renascentistas construíram essa imagem de que a Idade Média é a Idade das Trevas. A própria terminologia Idade Média significa o quê? A idade que está no meio. Professor, no meio do quê? Porque esses renascentistas, eles reivindicaram o posto de que eles faziam parte da Idade Moderna. Com isso, eles se autodenominavam também os renascentistas. Por quê, gente? Porque eles falaram que nesse período de quase 1000 anos, chamado a Idade Média, a Antiguidade Clássica ou a civilização ocidental estava morta. Na leitura deles, durante esses 1000 anos, não houve nenhum avanço no campo ou do ponto de vista filosófico, científico, artístico, da literatura, dentre outros. E aí eles falaram, durante esses 1000 anos, a civilização ocidental foi mergulhada em trevas. Só que é bem assim, gente? Não, não é. É uma falácia. E aí eles se auto-reivindicam, os renascentistas, porque o projeto do seu movimento intelectual e científico era justamente o quê? Fazer com que renascesse a antiguidade, não só os valores da antiguidade clássica, mas melhor dizendo, a civilização ocidental. Por isso que eles tinham uma inspiração greco-romana, porque eles falavam, nós vamos ali beber da fonte, vamos ali estudar ou fazer com que renasça os valores gregos e romanos, as bases da civilização ocidental, e com isso nós teremos o quê? O renascimento. E aí, repito, esse período que estava ali no meio entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna é a chamada Idade Média.